Bom dia pessoal, tudo bem? Eu me chamo José Soares, estou aqui para apresentar com minha amiga Emília o nosso produto final da equipe Pão Condir. E primeiramente eu gostaria de explicar como vai acontecer essa apresentação. Bom, nós optamos por uma cartilha jurídica como nosso produto final e a Emília vai começar lendo a cartilha jurídica, né? Vai ser desta maneira, nós vamos explicar a cartilha para vocês. E no final eu vou fazer algumas conclusões e vou estar anexando o link da cartilha no chat para que vocês tenham acesso a esse material. No mais é isso, fiquem com a apresentação e um forte abraço. Mudanças nas relações jurídicas no Brasil. A cartilha jurídico-educacional online traz de maneira muito sintetizada algumas alterações no ordenamento jurídico que traduzem a relação de consumo e seus desdobramentos jurídicos como causa ou consequência no ordenamento jurídico em função da pandemia. Direitos do consumidor na pandemia. Vamos ver as principais mudanças no nosso ordenamento jurídico a esse respeito. Continuidade da tutela dos consumidores durante o período da pandemia. Por receio de contágio com o novo coronavírus, muitos consumidores nesse período de pandemia reservou-se o direito de não frequentar lojas físicas de forma presencial. Então, aumentaram-se as vendas online e logo cresceu a grande possibilidade do comércio de venda de todo e qualquer produto de forma online. Com o grande crescimento desse comércio digital, logo, os órgãos fiscalizadores dessa área começaram a criar campanhas como forma de orientação aos consumidores para que fosse resguardado o princípio da boa-fé e não apenas o princípio da lucratividade. O uso da telemedicina. Antes do advento da pandemia, a telemedicina só era autorizada pelo Ministério da Saúde para assessorar e dar assistência a projetos de pesquisa e formas de educação na área médica. Após o advento da pandemia, após toda essa nova situação, foi autorizado de forma excepcional que os médicos pudessem atender seus pacientes de forma online, de forma remota, desde que os profissionais médicos pudessem garantir as normas técnicas nesses atendimentos, quanto ao uso, manuseio e transmissão de dados dos seus pacientes, mantendo assim o sigilo profissional. Novas regras para o setor aéreo. Durante o período atípico da pandemia, algumas alterações foram realizadas no setor aéreo também, no sentido de garantir que os direitos do consumidor fossem assegurados. O principal embate nas alterações realizadas no setor aéreo foi o afastamento da responsabilidade dos transportadores em caso de atraso, especificados na medida provisória 925 de 2020. Porém, isso ainda está sujeito a veto presidencial. Contratos. A teoria da imprevisão em meio à pandemia. Podemos citar aqui o exemplo de um restaurante que funciona em um local que é alugado. Agora, como o dono desse restaurante poderia pagar os aluguéis desse local se de uma hora para outra, por conta do lockdown, todos os seus clientes sumiram? As alterações nessa esteira nos dão conta de que deverá ser observado a função social do contrato, combinada com a revisão e adequação do acordo em cada caso específico. Experiências recentes nesse sentido nos provam que, quando os contratantes buscaram contato pessoal e tentaram resolver a demanda, a avença, consensualmente entre si, o êxito foi garantido. Bom dia pessoal, estou aqui para dar continuidade à fala da minha amiga Emília e eu vou falar sobre como ficou, o judiciário durante a pandemia e como essa relação de judiciário e pandemia vai se perdurar após pandemia, Isso está presente na nossa cartilha. Bom, durante a pandemia, um momento atípico, o nosso judiciário ele teve que criar uma maneira fácil de poder atender as demandas e não ficar parado, porque um judiciário parado é uma sociedade parada também. Então, houve uma resolução de número 314 e 318, que prorrogavam os prazos dos processos. Aí você me pergunta,
Mas essa prorrogação de prazo quer dizer que os processos ficariam parados durante todo esse período pandêmico? Não. O entendimento do CNJ, né, é que esses processos seriam prorrogados no entendimento do caráter presencial e existiria, né, uma nova modalidade de atendimento que seria o home office, e foi assim que aconteceu. Home office este que impactou diretamente, inclusive na efetividade dos processos, né? As audiências ocorreram mais rápido, os advogados e os operadores do direito gostaram dessa plataforma digital, então a justiça pôde ser assistida de fato. Um outro tema que eu vou abordar, e está na nossa carteira também, de maneira bem breve, para não dar spoiler para vocês, é as mudanças nas ações de consumo. No Brasil, durante a pandemia, a gente sofreu um processo de aceleração muito grande. Por quê? Porque medidas que levariam muito tempo para ser concretizadas durante a pandemia ocorreram de maneira muito mais rápida e muito mais dinâmica. Medidas essas que eu posso citar aqui agora. Por exemplo, a digitalização do comércio. Houve uma migração muito grande de setores que antes eram tradicionais para o comércio digital, tendo em vista que, no momento atípico que estávamos vivendo, o lockdown, então isso impedia que o consumidor chegasse ao comércio para poder comprar seus produtos. Então, houve essa necessidade e houve essa migração de comércios tradicionais para a digital, né, para o meio digital. Outro tópico importante a ser ressaltado é que a maioria dos consumidores migrou também para essa área. E com essa migração, os consumidores conseguiram levar e criar novas características de consumo. Quais são essas características de consumo? Uma delas, que é muito importante, é que a maioria dos consumidores eles prezam, né, na realidade, por uma qualidade maior do serviço, né? Qualidade na entrega, qualidade do produto e qualidade do fornecedor, né? Então, isso vai ficar e vai perdurar por muito mais além do que o período pandêmico, né? Um outro tópico bastante interessante a ser ressaltado é que muitos dos consumidores tradicionais, aqueles, por exemplo, que possuem a faixa etária mais alta, né? Os idosos e as pessoas que têm dificuldade em acessar o meio digital, tiveram seu primeiro contato graças à pandemia. Como eu repito novamente, era um momento atípico e não tinha para onde correr. Então, as pessoas que queriam consumir e queriam continuar consumindo tiveram que migrar para esses ambientes. Por fim, eu vou citar, né, os hábitos que mudaram, né? As pessoas priorizaram outras compras, não só as compras, como eu posso dizer, as compras comuns, mas as pessoas puderam explorar mais outros campos, como o campo da culinária, o campo do esporte, né, de fato. O índice de pessoas que procuraram melhorar o seu corpo durante a pandemia foi maior, e isso impacta diretamente na relação de consumo no Brasil, né? E as pessoas puderam perceber a importância também dos alimentos, né? Muita gente quis cozinhar seu alimento em casa, muita gente optou pelos alimentos mais saudáveis e por aí vai. Por fim, eu vou falar sobre as mudanças na sociedade, né? As mudanças na sociedade que vão se perdurar após a pandemia, né, são muito grandes e muito importantes, né? Primeiro, a gente tem uma digitalização enorme e graças a essa digitalização, o nosso judiciário teve que evoluir para conseguir acompanhar as mudanças digitais. A gente tem aí, por exemplo, uma lei que é nova, né? A lei que garante e assegura a proteção dos nossos dados, né? Então, isso é um tópico importante a ser ressaltado. E, como eu já citei anteriormente, as relações de consumo mudaram, né? Como a nossa amiga Emília também citou anteriormente, as relações de consumo mudaram, os contratos mudaram, hoje tudo é mais dinâmico, tudo é mais fluido, tudo é mais humano, né? A gente pode citar dessa forma. O nosso judiciário também mudou, hoje a gente tem atendimentos presenciais e não presenciais, então isso é muito importante para que a gente consiga efetivar a justiça de fato, pois em um cenário hipotético, onde não tenha uma comarca, essa reunião pode acontecer de forma digital. Outra questão é uma atenção maior e redobrada aos cuidados com o corpo, aos cuidados com as relações de consumo. Isso a gente não tinha antes, a gente teve agora, teve esse olhar.
a questão da humanização. A gente teve um pensamento muito mais coletivo do que individual durante a pandemia, e isso impacta de fato na nossa sociedade, onde a gente teve, por exemplo, durante a pandemia, foi o período onde mais houve doações para projetos e ONGs e entidades e por aí vai. Então essas são as mudanças que vão impactar a sociedade de fato, antes, pós e pandemia. Não vai existir nenhum momento como esse vivenciado por nós que vai mexer tanto com a estrutura conservadora da sociedade. Por fim, eu vou falar um pouco sobre a nossa conclusão, né, do nosso projeto. E nossa conclusão é bem básica, né? A gente tem um projeto que iniciou-se com uma pesquisa científica, onde nós, da equipe Pancondir, estabelecemos algumas hipóteses. Essas hipóteses se sustentaram, e devido a isso, devido a essas hipóteses e devido a essa pesquisa científica, a gente buscou, né, identificar como a gente poderia fazer a diferença, como a gente poderia mudar, né, a realidade e até sanar a problemática que a gente identificou. Porque durante a nossa pesquisa científica a gente identificou que houve mudanças sim no nosso ordenamento, nas relações de consumo, na sociedade em si, e a gente quis saber se a maioria das pessoas sabiam que houve essa mudança, né? E a gente conseguiu identificar que a maioria das pessoas não sabiam que houve essa mudança, principalmente no nosso ordenamento. Entre nós, os pares que formam o Grupo Pancondir, por exemplo, era nítido ver a ausência dessa informação, né? Muita gente não sabia que tinha tido mudanças, por exemplo, na questão das viagens, na questão dos contratos e por aí vai. Então, ao identificar esta problemática, a gente foi buscar fundamentação, né? Um fato para se apegar. A gente encontrou este fato e a gente optou por escolher esse produto final, que seria uma cartilha informativa. Ou seja, a gente encontrou o problema e a gente está apontando a solução, porque esse é um trabalho contínuo, né? Essa informação e esses dados levantados por nós vão servir para sanar as dúvidas de outras pessoas, e é isso que a gente espera. E por último, a gente tem aqui as nossas referências que estão presentes na nossa cartilha. Eu vou deixar o link da cartilha também aí no chat para vocês poderem dar uma conferida nela, dar uma lida, porque é um material importante, é um material didático. E é isso, pessoal. No mais é isso. Eu agradeço a atenção de vocês.